aí, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal lá, @SinceroSantos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é os 5 melhores goleiros que eu vi com a camisa do Santos. Como esses dias eu trouxe os 5 piores, hoje vou falar dos 5 melhores. Hoje vamos lembrar de goleiros que fizeram história pelo nosso Santos. Lembrando que eu não vou colocar na lista os goleiros do elenco atual. Bom, gente, sem mais enrolação, vamos começar. Em quinto colocado, eu trago aqui o Júlio Sérgio. Era reserva do Fábio Costa no ano de 2002 e 2003. Em 2004 ele assumia até a titularidade e revezava com o Doni no início da temporada. Ele sai do Santos para ir a Roma. E o Júlio Sérgio, gente, para quem não lembra, ele jogou toda a primeira fase do Brasileirão de 2002. O Fábio Costa estava machucado. Então, o Júlio Sérgio ele vai se machucar na penúltima rodada, dando vaga para o terceiro goleiro, que não foi muito bem. Por isso que o Fábio Costa, mesmo não estando 100% em 2002, ele acabou assumindo a titularidade já nas quartas de final. O Júlio Sérgio foi muito bem na primeira fase do Brasileirão, era um bom goleiro, só que não teve tanta oportunidade porque o titular era o Fábio Costa, sem dúvida. Fábio Costa que foi herói aquele ano. O Júlio Sérgio estava no elenco campeão brasileiro de 2002. Você pode até ver que aquela cena do túnel dos jogadores que não foram relacionados comemorando o título, ele está lá porque ele estava lesionado. Bom, o Júlio Sérgio, não preciso me alongar, que foi um bom goleiro, só não teve muitas chances, porque os anos que ele estava, tinha goleiros mais experientes que eram titulares. Para finalizar o Júlio Sérgio, ele fez apenas 48 jogos com a camisa do Santos. Quarto colocado. O quarto colocado vem depois do fiasco do Doni e o fiasco do Tapia. Ele mesmo, o Mauro, que veio para ser o terceiro goleiro. Ele veio do Marília, a pedido de Vanderlei Luxemburgo. O Mauro, ele assume a titularidade depois do fiasco do Doni, o fiasco do Tapia, ele assume para ser o titular daquele ano que o Santos foi campeão brasileiro. E ele fez boas atuações, era um bom goleiro o Mauro. Inclusive eu tenho uma camisa que ele autografou. Então, obrigado, Mauro. O Mauro foi importantíssimo no título brasileiro de 2004, só que o jogo que ele se destacou mais foi um jogo pelo Paulistão de 2005, onde o Santos ganha de 3-0 do rival de Itaquera na Vila, e ele faz defesas incríveis. Então, se ele impediu o gol do rival de Itaquera e deu um título para o Santos, não poderia deixar ele fora dessa lista. Valeu, Mauro, pelas alegrias que você nos deu. Para finalizar, o Mauro, ele fez 49 jogos com a camisa do Santos. Agora, avançando um pouco no tempo, eu vou para 2015, onde chegou o nosso terceiro colocado da lista. O Santos, em 2015, depois da saída do Aranha, tentou o goleiro Jefferson do Botafogo, sem sucesso. Tentou também o Renan do Goiás, sem sucesso. E também tentou o Diego Cavalieri, que era o goleiro do Fluminense, também sem sucesso. A quarta opção, e que deu certo, e para deixar já meu comentário, deu muito certo, foi o nosso querido Vanderlei, apelidado carinhosamente por Vanderdeus ou Vandeusley. Decide aí você como preferia chamá-lo. Bom, o Vanderlei chegou em 2015 sobre muitas dúvidas, mas ele aos poucos foi assumindo a titularidade do Santos com boas partidas e grandes defesas. O Vanderlei, quando chegou em 2015, era o titular, até numa trombada com o Rildo, onde ele se lesionou. Aí ele acabou perdendo a titularidade para o Vladimir por causa de uma lesão. No início do Brasileiro, o Vladimir continuou de titular, mas como sempre o Vladimir não tinha regularidade e o Vanderlei voltou a ser titular. O Vanderlei conquistou o Paulista de 2015 e 2016, tendo maior destaque no Paulistão de 2016, onde ele cata 2 pênaltis do rival da Barra Funda na semifinal e também joga muito na final, onde ele acaba sendo um dos heróis daquela final, juntamente com o Ricardo Oliveira, porque ele cata demais no primeiro jogo e também no segundo jogo vai muito bem.
No Brasileiro de 2016, que a gente é vice-campeão brasileiro, ele vai muito bem, é um dos melhores goleiros do campeonato, ele acaba perdendo só para o Jailson naquele ano. Se você pegar o número de defesas que ele fez e colocar no lugar das defesas gols tomados, o Santos ia parar lá em 10º. Mas graças às boas atuações dele, tendo David Braz na zaga, fez com que eu colocasse ele na terceira posição. Além de ser marcante no título paulista de 2016, em 2017 ele vai muito bem, merecia ter sido convocado para a seleção pelo menos uma vez, mas infelizmente não foi. O Vanderlei ficou de 2015 até 2019, em 2020, quando começa a temporada, ele vai para o Grêmio. Atualmente o Vanderlei está no Vasco. E no Santos, ele fez 251 jogos, mas vai ficar aí o destaque que era para ele ter ficado mais tempo, porque ele vai embora para o Grêmio e o Santos fica com o Everson, que depois colocou o time na justiça. Então o Santos, ao invés de ficar com o Vanderlei, que era um grande goleiro, era só ter paciência, porque em 5 anos, lógico que um ano ou outro, o jogador vai acabar indo mal. Mas na maioria, ele sempre salvou o Santos, inclusive 2016 e 2017. Mas ele foi queimado pelo Sampaoli e também por parte da torcida, o que fez ele decidir ir para o Grêmio. E a gente ficou com o chama-gol do Everson. Agora, o segundo colocado. O segundo colocado é o Rafael Cabral. Não poderia deixar ele fora dessa lista. Ele teve suas primeiras chances em 2009, quando subiu para o profissional, mas não jogou, porque numa dividida com o Domingos no treino, ele quebrou a perna. Valeu, Domingos. A gente ficou com o Felipe Mão de Alface, depois da lesão do Fábio Costa, e com o Douglas, porque o Rafael estava lesionado por você ter quebrado a perna dele. O Rafael Cabral ficou de 2009 no Santos, né, que eu conto o tempo que ele subiu para o profissional pela primeira vez. E saiu em 2013. Ele foi para o Napoli. Atualmente o Rafael está no Reading, que disputa a segunda divisão da Inglaterra. O Rafael, além de ser um ótimo goleiro, fez história aqui no clube, conquistando 3 Paulistões, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa. O jogo marcante para mim do Rafael vai ficar um jogo em 2010 contra o Grêmio Prudente, onde ele pega um pênalti no fim do jogo e o Santos ganha de 2-1. E aquele jogo de volta contra o América do México, onde ele foi um herói. O Santos jogando na altitude, ganhou o jogo de ida de 1-0 e o de volta acaba 0-0 graças a ele, onde ele faz 4 milagres, 4 defesaças que classificam o Santos para as quartas de final naquela oportunidade. O Rafael, além de ser um goleiro heróico, por ter sido importantíssimo no título da Libertadores de 2011, é um goleiro que fez muitas defesas e também deu muitas alegrias ao Santos. Ele realizou 189 jogos pelo Santos. Saudades, Rafael. Agora, o campeão para mim e indiscutível, Fábio Costa. Por que o Fábio Costa? Porque ele foi um dos principais personagens do título brasileiro de 2002, onde ele faz um segundo jogo da final espetacular. Ele faz cada defesa espetacular. Desde o início do jogo, ele fazendo milagre atrás de milagre, salvando o Santos. Então, o Fábio Costa é um dos principais personagens que tira o Santos de uma fila de 18 anos. Bom, o Fábio Costa, além de campeão brasileiro de 2002, ele fica até 2003, depois vai para o rival, o que mancha um pouco a imagem dele. Mas para mim, como santista e ex-goleiro profissional, para mim ele é meu ídolo máximo, juntamente com o Ricardo Oliveira, mas como eu estou falando de goleiros, aqui vai ficar o Fábio Costa. O Fábio Costa também conquistou o Bipaulista 2006-2007, sendo importantíssimo, fazendo defesas importantíssimas, e em 2008 é um dos heróis. Eu digo que 2008, apesar de ele passar parte do ano lesionado, ele ser um herói, porque no jogo contra o Figueirense, que era um confronto direto, já cansei de falar desse jogo aqui, o Santos ganha de 3-0, mas quando estava 0-0, ele pega um pênalti do Tadeu, atacante do Figueirense da época, que dá um ânimo para o Santos ganhar aquela partida e se livrar do rebaixamento. Então, para mim, o Fábio Costa é um herói do Brasileiro de 2002, do Bipaulista 6 e 7, e também um herói para evitar o rebaixamento de 2008. O pessoal pega no pé dele por causa do gol que ele tomou do Ronaldo em 2009, mas, gente, de verdade, aquele gol foi um gol fora de série, não dá para queimar o goleiro por causa de um gol, mas
É o que eu falei, o Fábio Costa sempre foi um goleiro que representou a camisa do Santos. Pelo menos vontade não faltava, era um cara que se dedicava muito e era um grande goleiro que sempre salvou o Santos. Sem contar que é difícil lembrar de um goleiro que catou 3 pênaltis numa decisão, como foi ele contra o Nacional do Uruguai na Libertadores de 2003. Ele pega os 3 pênaltis que classifica o Santos naquela oportunidade, tá bom? E o Fábio Costa, para quem não lembra e critica ele por o gol tomado na final em 2009, se não fosse ele na semifinal contra o rival da Barra Funda, o Santos não tinha ido nem para a final, tá bom? E para finalizar, o Fábio Costa, ele realizou mais de 300 jogos com a camisa do Santos, então por isso que estou usando essa camisa, que era a comemorativa dele de 300 jogos que ele fez na época, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí, tomara que tenham gostado. Se não concordar, comente aqui abaixo. Lembrando que esse vídeo é de opinião. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.